Fala galera, beleza? Então aqui nesse vídeo vai ser a primeira parte desse processo de modificação que eu vou fazer numa CNC router que eu tenho, tá? Na verdade é um processo de aumentar o tamanho dela, tá? Aumentar o tamanho dela e utilizando desta vez componentes próprios para CNC mesmo, tá? Então eu já adquiri todo o material que eu precisava adquirir. Adquiri também uma segunda eletrônica, que o conceito de ter adquirido essa segunda eletrônica é a possibilidade de ser uma placa controladora com a possibilidade de USB, que fica mais fácil para ligar em qualquer computador, às vezes um notebook, já que algumas placas elas utilizam a porta paralela, tá, do computador. Então acaba ficando um pouco mais limitado. Adquiri. Tá? Então, no final do processo, eu vou ter a possibilidade até mesmo de montar duas máquinas. Tá? Mas o foco é montar essa o melhor possível. Tá? Para que fique uma máquina perfeita. Tá? Eu quero conseguir o mesmo nível de qualidade que eu consigo nessa daqui que eu vou mostrar, só que uma máquina maior. Então serão aproveitados componentes dela, motores, tá? Vou aproveitar algumas peças, principalmente do pórtico, do X, que segue o mesmo conceito. Nesse primeiro momento, mesmo depois que eu concluir essa primeira parte, digamos assim, finalizar as modificações e ela já estiver funcionando, ela vai ter uma limitação, que é o seguinte: a ideia é desenvolver ela. Eu estou falando de medidas gerais, não estou falando de área de trabalho. 1 metro por 1 metro, que são os fusos de 1000 milímetros. Então vai ter 1000 milímetros em Y e 1000 milímetros em X. Só que com isso você vai conseguir uma área de trabalho de mais ou menos ali uns 850, 900 milímetros. Tá? Só que por enquanto eu só tenho um fuso de 1 metro que vai ser colocado no X, tá? Então ela vai ter essa possibilidade de utilizar toda a área ou todo o comprimento ali que ela puder no X, e no Y vai ficar um pouco limitado o tamanho a 45 centímetros ou 450 milímetros, porque eu vou utilizar alguns fusos que eu já tenho, esses menores, tá? A princípio eu ia comprar da China, mas por enquanto está tudo travado por lá. Eu vou aguardar algum tempo, senão eu vou comprar por aqui mesmo. Porém, fica mais que o dobro do valor comprar por aqui. Tá? Assim, como é uma coisa que não tem tanta pressa, tanta urgência, e mesmo fazendo essa modificação com a limitação já está excelente para mim. Tá? A máquina ela vai passar de... A pequena ali ela tem 3 motores, ou seja, tem só um no Y. Vai passar para 4 motores, então vai ter 2 no Y. Eu acredito que quando o pórtico da máquina já passa de 80 centímetros, não é interessante utilizar só um motor no eixo Y. Tá? Salvo casos que seja uma estrutura que utilize, por exemplo, guias lineares com patins, que tem um travamento muito bom, e você tem um motor muito forte para utilizar no Y. Tá? Nos outros casos é mais recomendável que se utilize 2 motores para não ter torção do pórtico. Beleza? Vou passar a utilizar esse eixo aqui, ó, esse eixo Z, ou essa estrutura de Z, já que agora ela é toda metálica, é fuso também, e foi de uma CNC que eu comprei usada, só que tipo assim, a estrutura em si ela era bem frágil, tá? Então não tinha um bom acabamento, um bom resultado final, mas haviam componentes muito bons nela, principalmente os fusos, que já estavam sendo aproveitados naquela ali. Tá? Então acho que por aqui é basicamente isso. A máquina em si que vai sofrer alteração
essa daqui, ó. Tá? Então é uma máquina que se consegue um resultado muito, muito bom. Porém, dá para melhorar, tá? Dá para melhorar, principalmente nessa questão das substituições de algumas peças que vão fazer. E claro, o maior problema aqui é a limitação da área, que esse que é o conceito da modificação, aumentar essa área. Que a princípio seria simplesmente eu ia aumentar só o X mesmo. Eu ia aumentar só o X aqui e o Y manteria o tamanho, já estaria muito bom. Só que enfim, eu repensei e falei, depois eu vou querer modificar de novo. Vamos fazer logo 1 metro por 1 metro. Tá? Dessa daqui eu vou aproveitar, como mencionei, os motores. Vou aproveitar essas laterais que eu vou ter que avaliar depois, na hora que tiver no local, se vai dar jogo, se vai precisar fazer talvez de ferro com uma chapa de uma espessura um pouco maior. Só que aqui, por exemplo, é alumínio 6 milímetros. Eu acredito que não vai haver necessidade. Tá? A fixação dos eixos aqui segue o mesmo conceito. A rosca é usinada para receber o parafuso, então simplesmente é soltar aqui e colocar o outro. Vai haver a substituição dos rolamentos, tá? Também adquiri tudo novo, então é pillow block. Antes eu iria aproveitar esse Z aqui, iria aproveitar os eixos, mas não. Tá? Eu vou ficar com a possibilidade até mesmo de montar uma segunda máquina. Mas o foco é montar essa agora que eu vou fazer para que fique o melhor possível. Então, se eu precisar utilizar componentes dessa máquina, assim, que de certa maneira vem pedir eu fazer uma segunda, eu irei utilizar. Tá? Eu quero uma que atenda perfeitamente a necessidade. Mas é aquela história, quem tem duas tem uma e quem tem uma não tem nenhuma. Tá? Então só por questão de segurança mesmo. Mas vamos lá. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de colocar na prática, testar, avaliar. Se não der, modifica. Tá? Essa máquina aqui, quando eu adquiri ela era menorzinha ainda a área. Tá? Ela já sofreu uma modificação. Então, como pode ver aqui, ó, quando eu fiz a modificação, até mesmo aqui essa expansão que eu fiz aqui, ó, pode ver que são parafusos que funcionam como espaçador. Eu não tinha máquina de solda para soldar ali, então essa foi a alternativa. Eu fiz a expansão com parafusos, que funcionou perfeitamente. Até hoje nunca folgou, nunca deu problema algum. Tá? Só que agora vai ser tudo modificado, tudo mais. Então já ganha, digamos assim, um travamento um pouquinho melhor. Tá? Então acho que basicamente daqui é isso. Tá? Outra questão era que agora eu vou abandonar o que seria a mesinha de madeira. E também não vai ter rodinha. E a questão da rodinha, se você coloca a máquina muito rápida para trabalhar, coloca a máquina para trabalhar na velocidade mais rápida, ela balança. Tá? Ela balança e isso não é legal. Tá? Por mais que, mas as rodinha trava, mas ainda assim é difícil manter a estrutura sem balançar. Então, a princípio, até já estava começando a comprar material, tem bastante ferro aqui. Eu iria fazer uma mesa de metal. Só que eu acabei encontrando algo para comprar que vai atender perfeitamente minha necessidade. Olha lá. Então eu acabei encontrando essa estrutura pronta. Tá? Isso daí é daquelas máquinas de estampar e tudo mais. Só que ali é uma chapa de 4 milímetros e tem a possibilidade, pode ver que ela é de desmontar os pezinhos, tá? Então já é outro ponto positivo e ela é muito bem travada, tá? Então a estrutura, minha máquina vai ser construída ali, tá? Se eu puder, tipo, soldar
eu vou dar a opção para soldar mesmo, para ficar o mais travado possível. Agora, se não tiver como e tudo mais, aí entra a possibilidade de parafusar, mas eu quero fazer uma máquina que fique o mais travada possível, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então agora eu vou começar a elaborar e tudo mais. Só mostrar uma outra coisa aqui que também eu fiz. Então isso daqui foi feito para me ajudar nessa causa, tá? Eu não tenho um policorte, daria para fazer os cortes manualmente, riscando e tudo mais, mas eu fiz, digamos assim, um policortezinho caseiro para mim, que utiliza uma lixadeira, para me auxiliar na questão de cortar as peças que vão precisar ser cortadas de uma maneira mais fácil e mais precisa, por assim dizer, tá? Quando você corta manualmente, dá para fazer, mas exige um pouco mais de cuidado, assim, para não cortar torto e tudo mais. E daí eu fiz esse policortezinho aqui caseiro para me auxiliar, tá? Então, vai sair até alguns vídeos falando a respeito dele, se já não tiver no canal, mas o intuito dele foi isso, tá? Então eu vou dar andamento e acho que agora é questão de já começar a pensar como vai ser feito o travamento ali dos eixos e tudo mais. E assim que possível eu posto a continuação, falou? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?